Konnichiwa, oi pessoal, eu vim trazer o vídeo do hotel de Osaka, um dos hotéis que eu mais gostei. E é a continuação, na verdade, do último vídeo, porque eu gravei tudo junto. E acabei prolongando demais no outro vídeo, e aí ficou muito comprido porque eu falei demais. Mas esse vídeo aqui vai ser só sobre o hotel, então se você estiver pesquisando recomendação de hotel, eu super indico esse hotel aqui que a gente ficou. Então, vamos pro vídeo. Konnichiwa. Esse é o hotel que a gente tá ficando. O hotel se chama The Stay, Osaka Shinsaibashi. Shinsaibashi é meio que o centrão lá. E a gente escolheu 2 noites com 2 quartos. Um dos quartos ficou eu, minha mãe e minha avó. E eram 2 camas e um sofá-cama. Que sofá-cama fui eu que dormi. Ficou, nessas 2 diárias, né, pra essas nós 3 pessoas, ficou 26 mil ienes. Que eu acho muito barato pra Japão, entendeu? E o outro quarto ficou as meninas, ficou 2 pessoas, né? Ficou 23 mil ienes, mais ou menos, para as 2 diárias. O filho da Miriam, que vocês já viram no vídeo de Shizuoka Yamanashi, pra quem não viu, vou deixar aqui nos cards. Ele veio de novo, ele trabalha aqui, na verdade. Então, pra quem trabalha no Japão, é muito difícil tirar folga, gente. Então, ele meio que teve que ir e voltar, sabe? E tirar folgas, assim, em dias separados, porque é difícil pra quem trabalha aqui. Aí ele voltou pra passear com a gente de novo, aí ele também ficou nesse hotel. Gente, pra quem trabalha aqui no Japão, como meu tio também, é muito difícil você pegar férias, né, pra visitar parentes do Brasil, ou se parentes do Brasil tá aqui, você ir lá ver, é muito difícil, né? É uma realidade um pouco inflexível, eu acredito. Depende do trabalho também. Nesse hotel também tem a opção de você compartilhar quartos com outras pessoas, funcionando como um hostel. Então, esse hotel, na verdade, é um hotel barra hostel. Mas a gente pegou quartos individuais, né, separados, porque a gente queria manter nossa privacidade. É tudo muito limpinho, na verdade, então você não precisa se preocupar muito com isso. A maioria das pessoas que eu vi se hospedando lá é estrangeiro, e a recepção também, eles tem pessoas que conseguem falar inglês e também coreano, além de japonês. Lá tem banheiro, tem chuveiro, tem ar-condicionado, tem guarda-roupa, tem sofá, tem toalhas, roupas de cama, tem tomada perto da cama, televisão, tem chinelos, chinelos aí que eu falo é suripa, né, pra você usar dentro do quarto, e no banheiro também tem outro, geladeira também tem. Chegamos no hotel The Stay, Osaka Shinsaibashi, acho que é isso mesmo, é o hotel que a gente vai ficar aqui em Osaka. Você entra, já tem o banheiro. Esse aqui não é de banheira, né? Eu, sinceramente, gosto mais de tomar banho assim. Mas sempre é bom, às vezes, ter uma banheira, né? Aqui tem semenjo. Isso, aquela privada com botão, né? Sempre é bom. Aqui tem bastante espaço pra colocar minhas coisas de skincare. Tem... Aqui eles já deixam toalha de rosto, suripa. Tem um espelhão enorme ali pra você colocar sua roupa. Aqui fica o ar-condicionado, o controle do ar-condicionado. Não pode comer aqui. Minha avó tá dormindo aqui, minha mãe ali, e ali é um sofá-cama que eu estou dormindo. Eles deixam também uma mesinha, televisão. E uma geladeira pequenininha que eu deixei minhas coisas ali. A geladeira lá do quarto ela é uma pequenininha, mas na parte de fora, na área de uso comum, também tem uma geladeira bem grande, que aí você pode colocar o seu nome e o seu quarto, né, nas coisas que você for colocar nessa geladeira. Também tem um aquecedor, tem secador de cabelo. Se caso o que você tiver pra colocar na geladeira não couber aqui nessa geladeirinha pequena, você pode pegar a geladeirinha compartilhada no lobby, que aí você coloca seu nome e o número do seu quarto. Aqui funciona da seguinte maneira, né? Você não pode comer no quarto, você só pode comer no lobby, mas você pode tomar água. Também tem máquina de lavar roupa lá fora, no lobby. E aqui também eles já deixam toalha, essas coisas, mas se você quiser trocar a toalha, você pode trocar a toalha uma vez por dia, é só você levar sua toalha suja lá na recepção, aí eles trocam pra você. E caso você queira um pijama, você pode comprar lá deles, é 200 ienes, dá pra você comprar um pijaminha. Meio que alugar, né, na verdade, nem comprar. Aqui a entrada funciona com cartãozinho, então eles te dão um cartão pra você entrar tanto no prédio quanto no seu quarto. E lá no lobby eu vou tentar mostrar, tem várias coisas de cozinha que você também pode usar à vontade. A área comum, o espaço lá deles era muito bonito, era muito grande. A sala tinha televisão, tinha jogos, uns sofás bem aconchegantes com muitas almofadas. Também tinha de Dohanbaiki, que são aquelas máquinas de bebida, ou também tinha de guloseimas. Tinha uma área de cozinha, um espaço muito grande, você podia cozinhar, tinha vários utensílios, vários eletrodomésticos também. E também tinha uma área com mesas, cadeiras, poltronas, sofás, que você poderia muito bem trabalhar lá,
ou estudar, de repente, você podia pegar seu computador e ir lá, ao mesmo tempo que estivesse lá tomando um cafezinho, tinha tomada lá do lado. Então é um espaço bem aconchegante, sério. Aqui é o segundo andar, né, que fica a recepção. E aqui a lavanderia, que você tem para lavar e para secar. Também tem um banheiro ali. Tá passando novela. Aqui é o lounge, né? E aqui é a cozinha, você pode usar essa geladeira, pode usar torradeira, micro-ondas, tem panela. E ali tem locker também. Até para estudar e trabalhar aqui. E ali é a recepção. A única coisa que a gente foi escolher o quarto mais barato, né? Então foi por opção. A gente viu que a janela, na verdade, além de não ser varanda, era uma janela que dava direto pra uma parede. A gente ficou nesse hotel, na verdade, só pra dormir, né? A gente não ia ficar lá aproveitando o hotel, porque a gente queria aproveitar a cidade, né? O que a gente viu falando desse hotel eram comentários muito bons, feedbacks muito bons. Então a gente foi tranquila. E à tarde a gente foi pra outro ponto turístico de Osaka. E no caminho a gente encontrou o Dea do Papa. Outra rede de doces aqui no Japão, que é muito famosa. Parece aqueles bolinhos bem levinhos, parece de chucrim, sabe? Parece quase uma massa folhada. Não é massa folhada, tá, gente? Mas pra mim, sei lá, é tão levinho. E dentro tem creme. Geralmente esse creme é um creme feito com leite, com ingredientes muito bons, parece, porque, nossa, o negócio é uma delícia. E também tem outras opções, tem, sei lá, chocolate, e aí tem diversos. Mas o mais famoso aqui, que é o Paishu Cream, que é esse que minha avó pegou, que é o Ichiban Ninki. Ichiban Ninki seria o mais popular, o mais vendido. Comi um salgado, porque acordei comendo doce. Almoço, comi doce. O que você achou? Delícia. A gente pegou um desse aqui, que é o mais popular, né? Ichiban Ninki. Tem outras opções, né, que seria, tem de baunilha, grão de baunilha, né, de creme, chantilly fresco, tem de chocolate, tem vários. E não só esse bolinho, eles têm outras opções lá de doces. Também tem até sorvete deles. E minha avó amou, porque eu sei que ela gosta de qualquer coisa que tem creme, ela gosta, então eu sabia que ela ia gostar. E é muito gostoso, gente, eu indico pra quem vier pra cá. Muito obrigada por ficar até o final do vídeo, espero que vocês tenham gostado, muito obrigada aos novos seguidores. E no próximo vídeo a gente vai ver outro ponto turístico muito bonito aqui de Osaka, eu espero que vocês gostem também. Muito obrigada por sempre comentarem os meus vídeos, eu fico muito feliz, sério. É isso, gente, muito obrigada, até o próximo vídeo, tchau, tchau!